Vamos então fechar os nossos olhos, nos concentrar no objetivo de hoje, que é realizar o nosso trabalho, tentar trocar informações, já que nós não trabalhamos com verdades impostas, conhecimentos absolutos. Fazemos apenas aqui um plantio de possibilidades, que a gente chama de semente para a reflexão. Foca na sua mente, na sua pineal, seu coração, sua chamatrina. Inicia alguns ciclos de respiração. Inspirando, coloca para dentro o oxigênio e o éter. Trabalha lá dentro de você esses dois elementos e a água que compõe 70% do seu organismo, modificando-se por dentro. Isso é o Qigong. É uma modificação que você promove conversando com seus tijolinhos formadores. É assim que a pessoa se cura, se perdoa. É assim que a pessoa transmuta. É assim que a pessoa passa de nível. Isso é despertar. Isso é verticalizar. E ao colocar para fora, expira. Com força. Faz barulho na saída do ar. Porque você vai expulsar o gás carbônico. E vai carregar junto com ele tudo aquilo que não pertence mais a você. Elementos, energias, painéis que não estejam mais ligados ao seu padrão existencial, energético, nesse momento. Assim, nos digamos, queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Rukna, Druxus, Sukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontedrel 29, o dragão da água, e a irmã Kiram. E hoje, a partir de hoje, tentando incluir os 7 tronos de Exus, que fazem parte agora da nossa palestra nova do canal, e fazem parte agora ativamente dos nossos estudos aqui no Núcleo de Estudos Micael de Nébano. Precisamos nos acostumar com cada um deles e suas contrapartes energéticas. Agradecemos a todos a formação de círculos protetores à nossa volta e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, dizendo o nosso mantra Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos lá então, hoje a gente vai falar sobre a Matrix. A gente se baseia para falar aqui no número para vocês e lá no canal, no próprio filme. A Matrix tem uma trilogia, é o Matrix Reloaded, Revolution e Resurrection. Foi um filme lançado, o primeiro, em 1999. Só que a Matrix, ela trabalha com a nossa ideia de realidade. Ela questiona a nossa realidade. E ela mostra uma necessidade premente de tomada de consciência sobre essa realidade. Aquela apresentação de pílulas, em que se apresenta uma pílula vermelha e uma pílula azul, e até as cores são engraçadas, porque se você pensar na lógica da cor, acontece o quê? Todo mundo escolhe azul. E a azul é aquela em que você se mantém na ilusão. Porque o vermelho é aquele que dá medo, o vermelho é o problema, o vermelho lembra o demônio, o diabo, a diferença, coisa ruim. E é a vermelha, é justamente a pílula vermelha que abre a sua possibilidade de acessar esses conhecimentos que nós tentamos trabalhar aqui. Então o Matrix, desde o primeiro, tirando eventualmente alguns exageros, alguns movimentos, algumas coisas que podem parecer mesmo fora do padrão, ele é um grande clamor a você olhar um pouco mais para esse tipo de estudo. Sem falar tanto de
de nome difícil, sem falar tanto de data, o Matrix fala daquilo que a gente insiste tanto aqui para vocês, que é a tal da simulação. Que nós vivemos numa simulação. E, recentemente, a gente falou de 2 filmes, para que vocês vejam. O que eu trouxe recentemente, na verdade, foi a Edilana que trouxe aquela série que só tem uma temporada, 1899. Ela é bem difícil também de entender. Para pessoas ditas normais, aquilo ali é um filme totalmente louco. Ele trabalha com a ideia de portal, linha temporal, simulação. Tem também, recentemente, eu vi uma indicação do Jean Valjean da Tenet. Já falei para vocês, é como se fosse tenente em inglês, Tenet, sem o N no meio. É Tenet. Está na Netflix. É um filme relativamente curto, mas ele mistura entropia. Ele fala de física quântica, fala de entropia negativa, fala de umas coisas que você pensa assim, historinha, mentiria, fantasia, como a gente acaba fazendo com a mitologia. E só que aquilo ali ele é baseado em ciência. Existem grupos científicos no planeta que estudam aquilo, mas eles jamais vão falar para você, é verdade, a gente estuda aquilo ali acontece. Acontece. Eles já fizeram várias viagens, já tiveram vários contatos com outras linhas temporais, e eles vêm tentando mexer nisso. Tanto que esse filme fala disso de maneira até como arma, que muitos países tentam usar isso como algo bélico. Ele é mais poderoso do que questão nuclear. E por que usa como bélico? Porque para a gente aqui, pessoa comum, tudo vira disputa de poder. Em vez de você usar aquilo como um conhecimento para, de repente, adquirir uma cura, atingir um melhoramento, equilíbrio, harmonia, não. É alguém que quer dominar para poder sucumbir o outro e você se destacar. Aquela velha luta do poder pelo poder que não é nem terreno. Ele é galáctico, ele é sideral, ele é muito antigo. Então vamos lá, o que fala o Matrix que a gente tenta trabalhar aqui com vocês? Ele fala que o nosso mundo, que a gente vive, que a gente chama de realidade, ele é uma ilusão. Que o próprio filme também chama de prisão mental, que nos afasta do nosso potencial. Ao estarmos aqui dentro de uma simulação, o seu eu real, o seu eu verdadeiro, o que você realmente é, o potencial que você é capaz de despertar, ele fica oculto, ele fica limitado, ele fica contido. Matrix, ele é como se fosse um despertar dessas correntes invisíveis que tentam sustentar a gente. Sustentam a gente dentro daquilo que a gente chama de matriz de controle. E hoje em dia, que você já estuda um pouco mais sobre isso, você vê que são várias bolhas, uma dentro da outra. Você, ora, está sendo sustentado por uma bolha política, ora esportiva, ora de novela, ora de família, hora de fofoca, em alguns momentos elas se misturam todas e você fica aprisionado naquela realidade de acordar cedo, trabalhar, família, ir, voltar, falar o mesmo de sempre, receber o mesmo de sempre, voltar. Então nem você acha que existe uma outra realidade. Quantas pessoas não viajam, não vão a outros lugares por medo? Quantas pessoas hoje no planeta têm aquela questão das síndromes? Síndrome do pânico, de ficar preso dentro de casa, de não ir a lugar nenhum. São exageros desse uso da matriz de controle que faz com que você fique preso nessa simulação. A gente já trabalha com vocês aqui no canal a tentativa, não que você deva deixar de assistir as coisas. Eu sou contrário a isso. Tem gente que é mais radical, não assiste nada. Funciona. Mas você, por exemplo, ficar vivendo a sua vida baseado, por exemplo, em TV aberta, só assistir jornal, telejornal, informação, você hoje para exprimir aquilo ali, você só vê guerra, morte, estupro, abuso, destruição. Não tem coisa boa. E não é mais um canal, são todos os canais replicando, repetindo, rebatendo, reforçando aquela ideia do que eles querem massificar. Observa agora, nós vamos entrar num primeiro grande momento. São 2 momentos no Brasil. Primeiro a Copa do Mundo, que é mundial, depois aqui no Brasil vai ter a eleição. Como nós estamos sendo massacrados com essas ideias? Para que você, por exemplo, não olhe mais para nada.
Não é à toa que o planeta quase não conhece, por exemplo, a África. O que a gente ouve falar da África? Quase não tem informação de viagem para a África, roteiro para a África, passeio para a África, porque a África é um local onde alguns seres exploram pessoas, recursos, e não se quer que você tenha acesso àquilo. Porque é um lugar que tem muito problema, muita pobreza, mas tem muita riqueza. E aquilo é sucumbido. A própria história da África, em termos de povos ancestrais, aí entra aquela lógica daquele passado que eu falo para vocês, de demo, biodemo, ser híbrido, muito mais na África e na Ásia aconteceu. E a gente só fala em quê? Europa e Estados Unidos. O foco é os Estados Unidos, é o Trump, é a Europa, é o principal da Europa. E da Europa a gente só conhece o que eles querem que você conheça. Só se fala do óbvio da Europa. Ninguém conhece a Estônia, a Lituânia, a Bielorrússia. Ninguém fala de outros países que têm também histórias mitológicas, guardam segredos, magias, geometrias sagradas, alquimias, mas ficam à parte. Tanto que a maioria de nós, pessoas comuns, quando viajam, nós viajamos para lugares óbvios. Todo mundo busca Londres, Nova York, quando vai à África, vai ao Egito, vai ao Cairo, porque lá o Egito é praticamente a Europa. O Egito é do nordeste extremo da África. Ele é colado no Oriente Médio. Quase ninguém fala de outros pedaços do planeta, porque chamam a nossa atenção para uma lógica, aquela que eles querem impor a você. Então a própria informação ela é meio comandada. A mídia, parcialmente, alguns até sem saber, são guindados a informarem para você aquilo que se quer saber. Eu até falei para vocês há pouco tempo, no dia 8 de maio, mais uma vez o governo americano foi obrigado, como ele faz de tempos em tempos, revelar informações guardadas da NASA, de imagem, de extraterrestre. E ele fez isso e passou da Globo News e o repórter falou assim, a hora que aparecer um ET de bicicleta, eu acredito. Ou seja, o que ele fez com aquela informação? Ele matou a informação. Ele brincou com algo que deveria ser mais estudado, mais levado a sério, ele botou para baixo, como eles fazem com tudo que eles querem. Quando eles pegam uma pessoa que eles querem diminuir, esconder, abafar ou destruir, aquela pessoa morre. Se eles querem trazer aquela pessoa de volta, aquela pessoa volta. Isso aconteceu com vários políticos do nosso país. Tem vários exemplos deles em que você, eventualmente, interessa que um seja guindado ao alto e outro seja escondido. E assim a gente vai entrando na lógica do que é a Matrix. Isso é a Matrix, em que você se insere, você participa e você deixa. Mas aí que tá. Não significa que você deva pensar, então tem que sair disso na íntegra, totalmente. Não, a gente tem que aprender a viver dentro dela, saindo dela eventualmente e não permitindo que você seja comandado por ela na íntegra. É possível estar dentro da simulação e, eventualmente, sair dela. Por isso que a gente propõe o quê para vocês? Estudar, meditar, respirar. São várias técnicas de buscas, de práticas internas que fazem você sair dessa lógica. Quem medita, quem faz projeção, quem busca portal, quem eventualmente faz esse tipo de saída, consegue fazer isso. Uma tentativa de sentar num cantinho calmo, sereno, respirando e colocando na sua mente, você está saindo daquela realidade. Parece que você está só abstraindo, imaginando. Não, você está fazendo aquilo acontecer. Aquela lógica da pineal e da chamatrina, você cocria, você faz aquilo acontecer. Você entra em contato com outras realidades. E isso é a tentativa de sair da Matrix. Vamos lá. Esse filme ele trabalha conceitos metafísicos que parecem modernos, mas vão muito além da ficção. E eles nos levam a remontar, por exemplo, aquela ideia da caverna de Platão, que todo mundo já deve conhecer, isso é mais antigo do que não sei o quê, e o Maya de Buda. O Maya é ilusão. Quando a gente fala que a gente quer descerrar
as cortinas, os véus do Maya, é você sair da ilusão. Buda, que aqui da Terra foi o Siddhartha Gautama, foi um que conseguiu isso. Ele identificou essa simulação e ele fez o quê? Ele viveu na simulação, saindo dela a hora que ele queria. Tanto que Buda era aquele que meditava por muito tempo. E é outra coisa que para nós, aqui do Ocidente, parece meio difícil. Mas vocês não têm noção de como esses yogis, como principalmente seres lá do Oriente, como eles meditam. Para a gente é difícil, às vezes, meditar por 10 minutos. Eles meditam por horas, eles meditam por dias, eles meditam por semanas. Há livros e relatos de alguns que meditam por mais tempo do que isso. Buda é relatado que ele meditou por meses, por anos, e tem toda uma explicação técnica. Existe até uma explicação técnica que nós temos um ponto no alto do nosso céu da boca, que é o chamado palato alto, em que você direciona a língua assim para cima, e tem um ponto que, se você pressionar, você gera uma espécie de uma nutrição natural, que aquilo alimenta o seu corpo inerte em períodos de meditação longo. Mas você contar isso aqui pro ocidental, o cara vai falar assim, que coisa louca. Esse tipo de coisa tinha que ser ensinado em escola. Eu acho, hoje em dia, que as crianças precisariam aprender a respirar. Elas não respiram, elas não meditam, elas não param, elas não acalmam, não tem uma volta calma. Mas toda técnica requer o quê? Insistência, repetição, novas tentativas. Não é de uma hora para outra. Quantas coisas a gente aqui hoje sabe e há quantos anos a gente tenta fazer? Hoje a gente faz mais ou menos. Mas a gente sabe que demorou muito para você chegar naquilo ali. O filme está repleto de símbolos e de mensagens subliminares. Associa a escolha entre as pílulas que eu falei e até dá uma ideia da escolha da pílula como sendo uma espécie de iniciação. Mas não como um culto, mas sim como o uso do seu livre-arbítrio. Tanto que aquela coisa da pílula é dada o tempo todo para as pessoas e a pessoa escolhe. Não é imposto para ela. Tanto que aparece no filme uma cena em que, entre um dos que é proposto a escolha, a pessoa escolhe a pílula azul. E ela continua na simulação. Isso já é dito, já é falado, já é relatado, hoje em estudos recentes, em que você percebe que algumas pessoas, mesmo sabendo desses informes, elas querem ser enganadas. Isso está provado. Pessoas de alto gabarito, alto cabedal, conhecimento, sabendo do trabalho que vai ser sair disso, ele prefere continuar nisso, uma vez que de repente ele tem uma condição boa, interessante dentro da matriz, ele fica preso na simulação, ok. E isso não é só falado mais hoje aqui. Já há pessoas, seres que vão para a espiritualidade e querem mergulhar na roda de Sansara. Eles querem voltar para fazer o quê? O mesmo ciclo de sempre. Quando é proposto a ele um outro projeto, um outro caminho, ele não quer, porque aquilo dá trabalho, aquilo demanda tempo, requer uma série de outras coisas que você não está afim. Se lá na espiritualidade isso acontece, imagina aqui, encarnado, em que você não quer, você quer ficar no óbvio, naquela sociedade tradicional, básica, em que você não aceita nada além daquilo. A sua zona de conforto. A zona de conforto. Exatamente. A zona de conforto é exatamente o que exemplifica essa lógica da matriz de controle. Ficar na simulação, consciente, manter-se na matriz preso, é o não querer sair da zona de conforto. E aí, infelizmente, eu vou ter que voltar a falar sobre isso. O que são as religiões hoje? Grandes zonas de conforto, em que eu vou para o meu centro, para a minha igreja, para a minha mesquita, seja lá o local que eu for. Observa se você conhece algum lugar ou alguém que vai para lugares há décadas e ele faz a mesma coisa. É o mesmo passe, é a mesma palavra, é a mesma ideia, é o mesmo banho, é a mesma homilia, é a mesma leitura do Evangelho,
as conclusões são as mesmas e às vezes aquelas pessoas chegam em casa, batem na mulher, agridem o mendigo, roubam, estupram, são corruptos e voltam para a igreja e são pastores, padres, babalorixás que continuam. Isso é a réplica permanente da zona de conforto, em que você simplesmente não sai daquilo ali porque aquilo está bom para você. Hoje, quantas pessoas estão sendo pegas em situações estranhas estão falando em nome de Deus? Tudo é Deus, tudo é em nome de Deus, tudo Deus vai prover, Deus primeiro, Deus no controle, Deus acima de tudo, e eu estou envolvido com uma série de problemas. Isso a gente está vendo recentemente, mas não é só do nosso país. Isso é em todos os lugares. É que aqui para nós chega um pouco mais, você está dentro desse planeta, desse país. Mas lá fora, com outras igrejas e outras religiões e outras seitas, coisas muito similares acontecem. Isso é a matriz de controle. Isso é a Matrix. Quando você vê a pílula vermelha, ela representa a aceitação dolorosa de uma verdade diferente. É o que eu estou falando aqui. É difícil você ouvir essas coisas e falar assim, caraca, sendo assim eu tenho que mudar. Sendo assim eu tenho que me readaptar. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me dedicar. Quando a pílula azul, ela equivale ao quê? Uma ignorância voluntária. Você fica ali, bonitão, ignorante, fazendo aquela coisa que você sempre fez, não muda nada, você toca a sua vida e você vai adiante. Isso eu chamo de gado, o rebanho humano. Os mais de 90% do mundo, que agora vão fazer o quê? Daqui a 15 dias começa a Copa do Mundo. Todo mundo vai sentar no planeta e assistir os jogos da Copa. E fazer o quê? Mais do mesmo. Fazer igual. Fazer o que eu sempre fiz. E vai para o bar, e vai para os amigos, vai para a rua, e eles continuam conseguindo o que com isso? Alimentar uma zona de conforto. Uma Copa do Mundo, ela é movida por muito dinheiro. E eu aqui não estou fazendo uma crítica aberta, não, tá? Eu sou do esporte, eu gosto de futebol. Só que eu acho que uma coisa é você gostar de algo, você pode gostar de qualquer coisa. Outra é você sucumbir àquilo. É você vivenciar aquilo de maneira que aquilo é a única coisa que existe. Quando você abre mão de outras coisas para só fazer aquilo. Imposto por esses eles. Quem são os eles? Os eles, a princípio, no planeta, são os dominadores globais. São vários nomes. GO, governo oculto. SGS, sinistro governo secreto. DGs, dominadores globais. São os seres que aqui no planeta atuam dominando a gente. E a gente, em geral, pensa assim, então ele deve estar falando dos presidentes, da OTAN, da FMI, do FMI, das instituições. Não. Esses são os fantoches. Esses são os fantoches que mandam no gado. Acima deles, até encarnados, existem aqueles seres que eu já expliquei para vocês, que são daquelas famílias Majestic. Porque os 12 Majestic que existem nos Estados Unidos, eles existem em todos os países. Na Rússia tem Majestic, na Inglaterra tem Majestic, em todos os países há pessoas que ninguém ouve falar. Outro filme que eu vou indicar para vocês que mostra isso que eu estou explicando aqui. Mountain Head. É em inglês mesmo. Seria Mountain é montanha, Head é cabeça. Seria como se fosse topo da montanha. O Mountain Head, ele ilustra a vida dos bi e dos trilionários. Aquelas pessoas que vocês não conhecem. Porque a gente, às vezes, muitos de nós, imaginamos que somos ricos ou que conhecemos gente rica. Só que você não sabe a diferença entre um rico, um milionário e um bi e trilionário. Os bi e os trilionários, eles não aparecem. Você não os conhece. Com exceção do Elon Musk e outros que fazem parte desse hall, esses caras, eles não querem aparecer. Mas são eles que mandam na mídia. Eles mandam nos países. Esse filme mostra 3 caras disputando, como hoje a gente disputa joguinho, eles disputam quem tem mais dinheiro, quem atingiu o nível tal. E eles mexem com investimentos que comandam o planeta.
E você vê eles fazerem videoconferência para aparecer numa reunião com um país tal, se metendo na organização de um país. Eles fazem disputas entre eles, falando, você vê como o cara é misógino, racista, preconceituoso. Coincidentemente, são 3 homens brancos, héteros, da área mais rica da Europa, que se reúnem no topo de uma montanha, numa casa cheia de serviçais, com tudo à volta deles, mostrando como funciona. Só que esses são 3 caras. Existem uns 300 ou 3.000 pessoas assim no planeta que comandam essa organização. Eles que dizem o que o Trump deve fazer, o que o Putin vai falar, como se fulano ou ciclano vai agir. Esses são os encarnados. Só que acima deles, nós temos os desencarnados. Aí entram aquelas faixas do que eu chamo para vocês de arcontes, demos, seres do outro lado, que não são demônios, são seres do outro lado, que tentam articular o planeta no modo dele. Essa é a ordem de comando. Aqui embaixo está a simulação, onde você está inserido. Só que vários de vocês que estão ouvindo isso e não estão pirando, estão aqui dentro por opção. Vários de vocês mergulharam aqui porque estão em projetos especiais. Porque fora dessa galera, tem uns outros que tentam consertar essa história há pouco tempo, há trilhões de anos. E vocês vêm já mergulhando nesses vários lugares tentando consertar essa história. Vocês já consertaram essas coisas em outros lugares. Hoje vocês tentam consertar aqui, de novo, novamente, mais uma vez. Vamos lá. Esse foi o primeiro slide. O Matrix fala de uma ilusão coletiva. A matriz de controle representa uma ilusão coletiva que aprisiona todos que se permitem ou fazem por opção, como eu acabei de falar. É uma permissão que às vezes você dá. Quando você sucumbe a isso por opção, é aquela história do rebanho, que é a imensa maioria da Terra. Você mergulha e aceita uma projeção tecnológica e uma projeção de ideias. Não significa que isso só está acontecendo agora com tecnologia. Isso já acontece há muito tempo, quando a gente achava que não tinha tecnologia. É outra ilusão. A gente achar que agora você tem muita tecnologia. Lá atrás, em Atlântida, em Lemúria, em Hiperbórea, você tem muito mais tecnologia do que você tem hoje. Porque a gente olha para trás e não vê esse passado mitológico. Lá já havia algumas coisas que estão relançando agora, mas foi tudo abafado ou destruído. Nesse filme, ele traz essa ideia dos dominadores globais e ele fala de uma coisa que eu não falei aqui. Parte dos dominadores globais, por exemplo, estão aonde? No Vaticano. O que é o Vaticano? Já parou para pensar que o Vaticano é um país? O Vaticano é um país da Itália. Eu fui a Roma. Eu visitei o Vaticano. É uma loucura você imaginar que dentro de uma capital importante, que é Roma, lá dentro tem um país. E lá dentro é mandado por quem ali comanda aquele local. O Papa. O Papa é o rei, é o presidente, é o tudo. Eventualmente, alguns papas, como o que passou, ele é um pouco mais questionador. O que morreu, o anterior, ele andou falando umas coisas meio fora da curva. Para vários da Cúria, aliás, vejam um filme Conclave. Ele tem algumas coisas bem legais. Vários da Cúria quiseram que aquele Papa não falasse tanto como ele falou. Ele falou, inclusive ele morreu de maneira estranha, ele morreu... Pois é. Observa como esse novo Papa, que é o Leão, ele quase não fala nada. Ele quase não se mexe. Exatamente, ele faz um pouco aquele jogo, eles fazem jogos de poder. E entre eles, que eu citei, eles fazem jogos de poder. O presidente da China, dos Estados Unidos, da Rússia, que a gente acha que eles são muito inimigos, que eles não se gostam, eles fazem parte do mesmo esquema. É que, eventualmente, eles têm que mostrar para a população que eles estão em favor do seu país. Mas eles fazem parte do mesmo esquema. Só que um aqui, o outro lá, o outro acolá. A ideia é que eles montem o mesmo imbróglio para abraçar a gente dentro da mesma matriz. Então, o Vaticano, as vertentes religiosas, vertentes políticas,
vertentes filosóficas e os Majestic que eu citei aqui para vocês, eles mantêm ativos os colaboradores que estão sempre alimentando essa matriz de controle. Vários outros de outras raças estão aqui no planeta trabalhando em prol do que eu estou falando aqui. Então tem esse estudo mesmo de que o próprio Obama, a Rainha Elizabeth e vários outros são originalmente reptilianos que estão inseridos aqui. Mas ele pode ser draconiano, reptiliano, insectoide, o que for. Há dessas raças dos dois lados, tanto lá quanto cá. Então você cai naquela lógica de caracterizar o réptil como problema, o réptil como coisa ruim. E nós temos aqui, ó, dragões que trabalham na nossa linha de construção de defesa. Então, eu não gosto muito de abraçar essa coisa, porque aí você acaba gerando uma situação... Isso, você situa um cara que é réptil sempre como coisa ruim, o dragão como coisa ruim. É como aconteceu aquilo que eu falei da vez passada, da personificação do mal. Tem chifre, é vermelho, tem rabo, tem capa, é ruim. Gente, isso é o Exu. O Exu se metamorfoseia disso o tempo todo. E aí, ele é ruim? Para alguns ele é. Para aqueles que interessa que ele seja o mal, que ele seja ruim, ele é. Só que ele não é. Nós sabemos que ele não é. A matriz de controle, ela gera um mundo imaginário idealizado por 1% da humanidade rica e poderosa. Lembrando que esse rico e poderoso é aquele grupo de bi e trilionários que eu falei. E você pode pensar assim, é trilionário? Tem trilionário? Tem. É um ou outro do planeta, mas já tem. Até foi anunciado recentemente que o Elon Musk foi o primeiro. Eu tenho para mim que isso já acontece há mais tempo. Mas eles anunciaram que ele é o primeiro que seja. Mas tem mais gente. E você que consegue minimamente falar, imaginar na tua cabeça alguma coisa sobre dinheiro, você imaginar o que é um trilhão, já parou a pensar na quantidade de zeros que é aquilo ali? 1 milhão já te dificulta, mas hoje em dia muita coisa é 1 milhão. Muito apartamento é 1 milhão, muita casa é 1 milhão. O bilhão já começa a ficar meio distante da tua realidade. E o trilhão? Que você vê zero de uma ponta a outra com um número qualquer na base. É muito fora da curva. Já existem estudos que mostram que se esses bilionários e trilionários dedicassem o tal do dízimo para a população, eles resolveriam todo o problema do planeta. Fome, miséria, doença. Mas eles não querem. Assim como não se quer revelar as curas que eu já falei para vocês. Cura do câncer, cura da AIDS, cura do ebola. Tudo já tem uma vacininha pré-determinada ou programada para um momento específico em que eles queiram que aquilo aconteça. Isso já é muito mais antigo. Mas você fala sobre isso, aí vira teoria da conspiração, porque isso não interessa a esses 1%. E eles modelam ou moldam a massa em que crenças, medos e condicionamentos sociais que nos impedem de verticalizar. Crença, já falei um pouco, condicionamento também, mas o medo é muito importante trabalhar de novo. Existem estudos que mostram que o medo é algo que nos coloca para baixo. Como nós temos medo? E não é medo de coisa simples, não. É medo do novo, medo da novidade, medo de algo que foge daquilo que até então eu entendia, medo de lugares diferentes, medo de informação diferente. Por que lugares como esses não enchem? Porque as pessoas têm medo. É muito mais fácil ir para as religiões onde o óbvio, o ululante já é feito há muito tempo. E você faz igual, aquele mesmo rito. Você vem para cá e se apresenta aqui um ritual diferente a cada quinta-feira. Que a pessoa nem se dá o trabalho de entender. Que é difícil acompanhar. Que não é tão simples de ouvir e repetir. Aquilo primeiro dá trabalho. E aquilo dá medo. E se você falar minimamente com determinadas entidades que dão certas informações, você não quer mais voltar. Porque ele mexe com você num outro nível. A maioria quer ouvir das religiões que está tudo bem, que vai melhorar. E eu entendo isso. A gente já conversou sobre isso aqui. Ok que as pessoas queiram afago, conforto, acalento,
Todo mundo quer isso. Mas quando você depende só disso, e que só isso funciona, você não vai além. Você fica ancorado no mesmo problema, e isso é a matriz de controle. Assim, eles condicionam o rebanho através de medo e crença. Os gnósticos, lá no passado, que eu já falei para vocês, eles associaram esse conceito de matriz de controle ao demiurgo Javé. Aí hoje eu falei Javé pela primeira vez, é difícil, né? Então, Deus, um mantenedor, quanto mais, de almas cativas escravizadas, em um mundo exclusivamente material. Sair dela, sair da simulação, sair do comando de matriz de controle, é sair da ilusão, é quebrar as ilusões. Quando essa ficha cai em você mesmo dentro dela, começa a comandar outras ocorrências dentro de você. Isso é aquilo que a gente chama de a morte do homem velho, o renascer do homem novo. É você, em vida, fazer essa transformação. Transcendendo a Matrix. A matriz de controle, ela opera e se perpetua explorando esse medo em um mundo que foi forjado e que nos impede de acessar a tal da verdade. É outro problema a tal da verdade. Tudo hoje em dia é pseudo-verdade. A gente evita falar ter verdade, a gente fala em trabalho com possibilidades, sementes, porque a verdade ela é muito relativa ao que você aceita como verdade. Não adianta falar para você que é isso, se você não aceita, não entende, não quer lidar com aquilo, você não vai enxergar aquilo. Então, nos impede de acessar essa verdade. Mas caso você venha a transcender esse medo, você inicia um processo de libertação, de despertar, primeiro, da sua consciência. Não é algo que é externo, é algo que é interno. É você. Aí eu volto a falar sobre aquele, é você no comando, é você no controle, percebendo que nós não somos esse corpo. Nós não somos nem mesmo as nossas crenças. Há estudos que mostram que nós não somos nem mesmo 100% os nossos pensamentos. Já falei sobre isso para vocês aqui. Muitas vezes o que está vindo aqui daquele primeiro impulso, ele é algo externo. Que você pensa assim, pensei, tive uma ideia. Não, não foi você. E nesse caminho do não foi você, muitas vezes são incutidas aqui ideias de seres que querem que você se direcione para uma certa caminhada. Eventualmente é o seu mentor? É. Eventualmente a sua alma comandando você, que é um fractal? É. Mas ainda assim, é você, fractal de alma, que tem que escolher qual dessas informações é a correta. Porque se você se permite sempre receber a informação via primeiro impulso, você só faz aquilo que outros querem. Então lembra disso. Esse corpo não é você. Você está aqui. Você não é isso. Essas crenças não são suas. Elas foram incutidas em nós, às vezes, há milênios, não é dessa existência. E esses medos, eles foram produzidos. Na grande maioria, você não tem esses medos. E nem os seus pensamentos são sempre 100% seus. Quando você se permite entender, através da mediunidade, esse tipo de ocorrência, você começa a perceber como você produz em conjunto com outros seres. Assim nós produzimos o material daqui. O material do nome e o material do canal, ele é produzido como se fosse a mão de polvos. Não sou eu, não é ela, não é fulano fazendo, falando, escrevendo. São vários seres que nos permitem, que nos deixam lidar com aquilo do nosso modo. É a tal da mediunidade nova que eu venho falando para vocês há pouco tempo. A mediunidade com a qual nós trabalhamos aqui não é impositiva. Isso é uma crítica, inclusive, às mediunidades que foram feitas no passado. Chico Xavier, por exemplo, foi um ser fantástico. Emmanuel também. Mas ele foi meio impositivo com o Chico. Ele meio que abusou, entre aspas, e obrigou o Chico a certas coisas
que foram um pouco além. Tanto que o corpo físico do Chico sofreu um pouco mais. E se você falar isso para o espírita quanto mais, ele vai ficar chateado. Porque ele tem Chico e Emmanuel em mais alta conta. Só que hoje, no plano espiritual, já se sabe disso. E eles estão super bem resolvidos com isso. Só que quem precisa entender isso aqui embaixo somos nós. Que a mediunidade, quando ela é muito impositiva, aquela coisa de na marra, que você obriga o seu cavalo, esse nome já é complicado, o seu cavalo a receber a montaria que você quer, e você faz dele aquilo que ele deve fazer, isso não funciona muito bem mais. As novas ideias de mediunidade são mais sutis, mais suaves, e que você participa ativamente, você discerne, você distingue, e o seu senso crítico e filosófico é capaz de comandar aquilo que você recebe. Por isso que a gente já fala sobre isso aqui há algum tempo. Nunca é 100% Exu, 100% Pombagira, 100% Caboclo, porque eles não entram em você. Eles não vêm para cá na íntegra. Eles colam, eles imantam, eles acoplam, eles aproximam, mente a mente. Tanto que hoje em dia a gente aprendeu a fazer isso com mais de um ser, naquela lógica do trono. Porque todos eles conseguem ligar mente a mente e acessar você. Mas no final de contas, quem é que fala? É você. Quem é que sente? É você. Aquela coisa da mediunidade passiva que se falava no passado, lembra? Eu sou 100% médium, eu sou passivo, eu não lembro de nada. Isso é um pouco estranho. Porque não é para você sair daquele corpo, abandoná-lo e vir uma possessão. Não, você vai ter que ser exorcizado. Não é assim que funciona. E é praticamente isso que nós encarnados hoje aceitamos quando somos matriciados e mergulhamos na matriz de controle e presos na simulação. Assistimos o que eles querem, falamos o que eles querem, reagimos como eles querem. E se você parar para observar, a gente bebe o que eles querem, come o que eles querem, compra o que eles querem. O que é o comércio hoje? Ele é voltado para qual direção? Aqueles que eles desejam. O que é a moda? A moda é um eventual momento de uma onda em que algo veio, foi lançado ou voltou. Quantas modas voltam? Porque são necessárias para aqueles momentos. Aí quando tem um grupo, um nicho ou uma bolha que faz algo diferente, aquela bolha está errada. Porque ela está fora do modelo. Será que o errado não é o modelo obedecendo o óbvio? Então tudo isso são coisas que a gente tem que pensar, que a gente faz no dia a dia. Não é uma crítica para ninguém, nem para todos nós ao mesmo tempo. Porque todos nós estamos nisso. E não tem propriamente errado. Você pode participar disso e ainda assim, eventualmente, sair e não ser comandado. Você pode ir para os mesmos lugares e não participar daquilo ali. É muito possível você ir para uma rave em que está todo mundo lá se drogando e você não vai se drogar com nada. Não é necessário você ir para um lugar e fazer o que todo mundo faz. Você pode ir para os lugares e só beber se você quiser. Não porque os outros bebem, você vai beber também. Porque os outros fumam, você vai fumar também. Porque todos praticam sexo, você faz parte daquele grupo, você participa também. Não. Se você participar de qualquer coisa e for o seu comando, é uma coisa. Quando você é guindado a fazê-lo, é outra. Aquela escolha que eu estava falando, da pílula azul com a pílula vermelha, é algo que você tem que fazer, não é uma vez da sua existência. Essa escolha ela é diária. Porque todo dia você pode mudar a sua trajetória. Todo dia você escolhe, por exemplo, vocês estão aqui hoje. Hoje é feriado. Vocês poderiam estar em qualquer lugar. Inclusive em casa fazendo nada. E qual era o problema disso? Nenhum. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Você podia estar na night, na vida, bebendo, saindo, e está tudo bem. O que você faz ao estar aqui é uma escolha. Isso é uma pílula que foi ofertada a você simbolicamente e você escolheu. Você quis estar aqui. E toda vez que você vem para cá, é uma opção sua. Porque vários de nós poderíamos, se não todos, estarmos em qualquer lugar. Mas você opta por estar aqui. Então isso é uma escolha. Essa escolha é uma escolha diária. Pílula azul,
permanecer adormecido no conforto da ilusão, você faz todo dia. Ou enfrentar a verdade, mesmo que seja chocante. Como eu já falei para vocês várias vezes também aqui, não há uma palestra nossa aqui que seja assim, é uma palestra de autoajuda, eu saí de lá hoje super feliz. Nunca é. É sempre algo que você pensa assim, caramba, será que é isso mesmo? Será que eu estou louco? Será que realmente a minha vida está toda errada? Esse tipo de assunto é o quê? Chocante. E o que leva você a tentar conscientizar? Nesse filme, o início da conscientização, ele é representado por uma morte simbólica, ou uma morte aparente, de um antigo eu superficial, o nosso chamado eu egóico, e de um renascimento em consciência superior. Não sei se vocês lembram do filme, o cara tem um negócio aqui atrás, que ele desconecta, e ele nasce numa outra realidade. E durante muito tempo ele não sabe qual é a realidade. Aquela que ele está inserido é a tal da simulação. E quando ele sai da simulação, é que ele está naquela outra circunstância. E quantas vezes ao longo dos 3 filmes ele tem dúvidas? Quem fez isso foi Paulo de Tarso. Ele era Saulo, perseguidor de cristãos, matador de cristãos, e ele recebe a visita do mestre. Lembra que eu já contei essa história para vocês? E ele recebe a visita do mestre por quê? Porque Jesus olhou para os apóstolos e falou assim, entenderam nada. 12 caras não entenderam nada do que eu falei. Nada, vou tentar buscar um outro. E é estranho você pensar assim, por que Jesus foi buscar um perseguidor de cristãos? Porque ele não olha para isso. Ele sabia que Saulo era perseguidor de cristãos por uma questão local, momentânea. Mas ele conhecia a essência daquele ser e ele era muito capaz. Saulo era muito inteligente. Tanto que ele também fazia pregações, só que muito antes ele pregava contra os cristãos. Ele recebe a visita de Yeshua, que é Jesus, e tanto que ele fica cego, temporariamente, com a luz que Yeshua emana. E depois quem vai curar o Saulo é o Ananias. Ananias é o Bezerra de Menezes, que lá atrás estava como Ananias. E Ananias explicou para ele o que era aquilo, como ele poderia fazer, e ele aceita, se batiza, e ele se batiza como Paulo. E ele passa a pregar. E aí depois eu expliquei para vocês também que ele passou a inventar uma série de coisas, porque ele não conviveu com Jesus. Jesus só apareceu para ele daquela vez. E ele que inventou a ideia da fé, da salvação pela fé. Jesus nunca falou nisso. Para você que adora falar em fé, salvação pela fé, Jesus nunca falou em fé. Jesus nunca virou para o apóstolo e falou assim, amigo, tenha fé. Tenhamos fé. Nunca falou em fé. Ele falava em modelo. Ele falava, você acha que o que eu estou fazendo está ok para você? Faz igual. Como? Dá teu jeito. Jesus não dava receita. Ele dava testemunho. Ele mostrava como fazer. Exemplo. Como uma mãe e um pai costumam tentar fazer. Não é montar para você de maneira pronta. É o que eu fiz. Vamos fazer? Por que isso é complicado? Porque isso faz o apóstolo fazer o quê? Sair da zona de conforto. Ele tinha que mudar uma série de coisas para tentar imitar Jesus. Só que ele não queria imitação. Ele queria adequação àquele modelo. É difícil? É. Jesus era um serzinho meio fora da curva. Meio fora da média. Mas alguém ali podia ter feito melhor. Tanto que depois de Paulo, ele também percebe. Paulo fez alguma coisa legal, mas também não entendeu o que eu queria. Quem que ele procura? Maria Madalena. E aí essa história, claro que ninguém conta para vocês. Porque Maria Madalena é mulher. Maria Madalena foi colocada como prostituta que ela nunca foi. Maria Madalena era ainda mais inteligente do que Saulo e Paulo, era ainda mais inteligente que os 12 apóstolos, e tinha um cabedal quase do patamar de Yeshua ben José. Isso aí ninguém vai falar. Sabe quem conta isso? Os evangelhos apócrifos. Como o apócrifo de Filipe, de Bartolomeu, de Maria Madalena, que a igreja não deixa vazar nem por nada, mas ela deixou escrito várias coisas ali. E ela explicou esses detalhes. E o que ela fez depois dali? Ela se juntou com aqueles que eu citei, os gnósticos, e ela foi contar uma outra história, que foi a
abafada pela igreja, pelo poder estabelecido, pelo poder oficial. E ela era cercada por aquele grupo de 108 seres que eram, na maioria, mulheres, moças, meninas, pessoas grávidas, pessoas muito pobres, homens comuns, mas a maioria do local era cheio de pessoas diversas, não daquele grupo de onde eram egressos os apóstolos. Esses seres escreveram 4.000 manuscritos, alguns ditados pelo próprio Yeshua, que aparecia para eles, que canalizava com eles. Aonde foram parar esses 4.000? A maioria queimados pelas inquisições e cruzadas ao longo da vida. Aí entra as histórias dos templários, e vários desses livros foram salvos e estão por aí em algumas partes. Mas 4.000 com certeza não sobraram. Não sobrou. De 4.000 não, mas teve coisa que sobrou. Parte do que eu falo aqui para vocês vem desses materiais, que a gente consegue capturar aqui ou ali. O questionamento inicial do filme se assemelha ao despertar de nós em nível fractal, em contato com aquele nível acima, que é o que eu chamo de alma. Quando você sai ou nota um mundo material, que é uma enorme fachada, em que nós vivemos numa chamada inconsciência coletiva. É legal pensar nisso, que a gente fala muito de consciente coletivo. Imantado na tal da simulação, você vive num inconsciente coletivo. Você é um robozinho que todo dia faz a mesma coisa, repete os mesmos hábitos, porque você não sai daquela informação que foi plantada em você. Outro que eu vou citar, o mitólogo americano Joseph Campbell. Ele é autor de um outro livro, O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele explica que a iniciação do próprio filme e a iniciação que ele entende como sendo iniciação é a descida ao desconhecido, onde o antigo mundo é destruído por um novo emergir. Quando você mergulha nesse tipo de conhecimento, você sai do antigo mundo e você mergulha numa nova seara que parece fantasia, historinha, mitologia, e é, na verdade, a história real. Porque é ela que faz com que você esteja no comando e possa criar e cocriar a sua nova realidade. Volta aqui ao nosso momento. Só vamos nos ligar aos nossos mestres, guias, mentores, agradecer a presença de todos vocês aqui, encarnados e não encarnados, que nós possamos fazer como estamos fazendo ainda agora, continuar falando sobre isso e aqui dentro trabalhar essa ideia para que nós possamos chegar a novas conclusões e, caso seja possível, nós eventualmente aprendamos a lidar com a nossa existência dentro da simulação e a sair dela sempre que for possível, até que uma hora, seja de maneira definitiva. Assim é. Assim está feito.